Alô você, meu querido, minha querida, como é que vocês estão? Bem-vindos à nossa segunda aula a respeito da origem da vida. Caso você não tenha assistido a primeira aula, que se trata sobre a linha do tempo entre o debate sobre abiogênese e biogênese, eu sugiro que você acesse esse card aqui ou o link disponibilizado logo aqui embaixo, para que você possa compreender essa nossa aula, ok? Na linha do tempo, nós falamos sobre o debate histórico, sobre quem pensava que a vida poderia surgir de algum tipo de matéria bruta, ou seja, da força vital, e o outro grupo que acreditava que um ser vivo só poderia surgir a partir de outro ser vivo. Ficamos sabendo que Louis Pasteur, em seu experimento, consegue determinar, através do pescoço de cisne lá, que um ser vivo só pode surgir a partir de outro ser vivo. Ele crava isso, é comprovado cientificamente, e a partir de então surge uma nova pergunta. Se um ser vivo surge a partir de outro ser vivo, como teria surgido o primeiro ser vivo? E essa aula número 2 vai abordar esses aspectos. 3 hipóteses de como podem ter surgido a vida aqui no planeta Terra. E uma delas provavelmente é aquela que você acredita, ou que você tenha pensado a respeito de como aconteceu, ou que alguém tenha falado para você, ou na sua infância, ou na sua adolescência, enfim. Nós vamos então trabalhar com questões que vão envolver certos pré-conceitos ou alguns conceitos. Por isso, para não te deixar desconfortável, eu queria começar com uma frase de William Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão. Quando você crava que uma coisa é e não dá possibilidade para que não seja, você se torna irredutível, você acaba também reduzindo a sua possibilidade de expansão mental, né? Então, quando Shakespeare decreta ser ou não ser, eis a questão, na verdade ele quer que você transite entre o é e o não é. E nessa transição entre o ser e não ser, o seu crescimento intelectual vai ser cada vez maior. Nós vamos dividir essa aula em 2 momentos, tá? Nós vamos trabalhar no primeiro momento com a hipótese da designer inteligente e da panspermia. Vou dar um corte e depois vou postar uma outra aula, que ela é uma parte mais longa, então para não ficar um vídeo muito longo, né? As hipóteses criadas por Oparin. Por isso, vem comigo, vamos direto ao ponto. Galerinha, então vamos começar. Se trabalhando já com a primeira hipótese, né, chamada aí de criação especial ou hipótese do designer inteligente, já faça a sua anotação aí. Essa situação é talvez uma das que as pessoas mais acreditam aqui no planeta Terra. Vou mostrar para você aqui uma imagem. Esse daqui é um deus da mitologia egípcia, né? Ele é Amon-Ra, o deus da criação. Mas, pô, professor, eu não acredito na mitologia egípcia. Para mim, esse deus aí não significa nada. Então tá bom, vou te dar uma outra possibilidade. Temos aí a imagem de Krishna. Krishna, segundo os hindus, é o deus da criação. Se existe um deus da criação, para os hinduístas também tem um deus da destruição, que é Brahma, né? Inclusive, ela destrói nosso fígado aí no final de semana, quando a gente acaba tomando demais, introduzindo esse Deus dentro da gente, né? Mas, pô, Montanha, também não sou adepto da mitologia hinduísta da criação do mundo. Então eu vou dar aqui para vocês uma outra possibilidade. Essa daqui, talvez, muitos de vocês que estão assistindo possam acreditar. Nós temos aí a imagem de Michelangelo, que pintou no teto da Capela Sistina a criação do homem por Deus. Você sabe qual é o nome desse Deus? Esse Deus é conhecido por nós cristãos como Yahvé ou Jeová, tá?
não importa qual seja a religião, né? Mas circulando o planeta Terra, algumas pessoas têm uma visão mítica, uma visão escatológica da criação da vida aqui no planeta. Então não importa qual seja, né, a hipótese do designer inteligente vai postular que em diversas culturas acredita-se que uma entidade ou algumas entidades, nós vamos colocar aí pelo nome genérico de Deus, e esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, criou a vida. Então, a primeira hipótese, de uma maneira muito simples, quem criou a vida? Deus, ok? Alguns também chamam essa hipótese de criacionismo, ok? Beleza. Segunda hipótese. Nós temos a segunda hipótese, chamada, anotem aí, de teoria cosmozóica ou teoria da panspermia. Galera, o que essa teoria postula? Então, eu vou passar um trecho de um vídeo aqui, tá? Talvez já vou colocar aí. Esse vídeo ele é feito, extraído de um trecho do filme chamado Missão Marte, de 2008, tá? Para você poder se localizar, entender um pedacinho desse vídeo, o que se fala, né? Que eles estão entrando aí numa espaçonave que está lá em Marte, né? Numa sala especial ali de Marte. Vou passar aqui para vocês e vou relatando aí o que está acontecendo, tá, pessoal? Nós temos aí, então, nessa sala, começa a se projetar como se fosse um grande cinema aí, mais que 3D, talvez um 4D, né? Então, esses três astronautas aí começam a ver como é que é o sistema solar. E percebam aí que na orla mais externa a gente tem um cinturão de asteroides, e aí nós vamos encontrar os principais planetas que orbitam o nosso Sol. Vindo aqui na direção deles, né, esse daqui, ó, nós temos na verdade, Marte, né? A Terra está aqui mais afastada, com a Lua orbitando ela. E Marte, vai relatar, a hora que der um close aí, ele é muito parecido com a atmosfera do planeta Terra. Mas eis que surge aí um impacto de um asteroide e vai levar ao colapso todo o ecossistema marciano, fazendo então uma destruição em massa, né? Então, aí a gente vê a silhueta de um alienígena, provavelmente de um marciano. Não sei se ele é real ou se é uma holografia aí no filme, tá? Mas aí tem a imagem dele, galera. Aí ele vai se aproximar dos astronautas. E percebam, né, que a fisionomia desse marciano é uma fisionomia humanoide, né? Com os olhos, com a boca. Já vai dar um close. Ele vai pedir para o pessoal olhar aí para Marte, entrando em colapso, certo? E o que vai acontecer? Reparem bem, vai sair até uma lágrima do olho dele, porque é a história da extinção da vida no planeta dele, como vai ser relatado um pouco mais à frente. Bom, todos ficam aí se admirando, né, estabelecendo um contato imediato. E olha só que interessante, né? Saindo desse planeta, ele pede para que o pessoal olhe. Parecem pequenas espaçonaves, né? A palavra pan-espermia é a junção de duas palavras. Pan, universo, universal, espermia, semente, tá? Então, juntando a palavra semente universal, de Marte, então, foi semeado por toda a Via Láctea a semente contendo a essência da vida. Ó, até a espaçonave lembra, parecendo aí uma semente de pinhão. O que é legal, muito legal, por isso que eu escolhi o trecho desse filme, olha só o que ele vai semear dentro dessa espaçonave. O DNA. Galera, aí que tá. Se a gente pensar o DNA de uma bactéria, protozoário, alga, fungo, vegetal, animal, quimicamente eles são iguais. Todos os seres vivos têm a mesma essência no DNA. Aí essa semente chega no mar, vai formar as bactérias, os protozoários, por evolução.
vai dar um salto muito grande aí, formaram-se os peixes vão deixar a água, vão dar origem aos anfíbios, os anfíbios vão formar os pequenos répteis, esses répteis ali na Pangeia vão dar origem aos grandes répteis, aos dinossauros, né? Dinossauros voadores, e aí eles evoluem, vão dar origem aos mamíferos, e entre esses mamíferos, olha aí, perdido no meio dos elefantes, um homenzinho correndo, lindo, maravilhoso, caçando, e assim praticamente, então, houve o processo evolutivo aí de bilhões de anos a partir de uma molécula essencial ou de bactérias que teriam vindo por meio de asteroides no planeta Terra. É isso que diz a panspermia, pessoal. Então, quiserem anotar aí, panspermia, a vida teria chegado ao planeta por meio de asteroides que teriam colididos com a Terra. Então, primeira hipótese foi Deus, criação especial ou designer inteligente. Segunda hipótese, panspermia, a vida teria chegado ao planeta Terra de fora, não teria se originado aqui. Concordo com você, numa hora dessa você deve estar pensando assim, professor, mas só terceirizou o problema. A vida chegou aqui, mas como é que ela surgiu? A aula não é essa, a aula é como surgiu a vida na Terra, ok? Então, ela teria vindo por meio de extraterrestre. Galera, eu vou encerrar aqui essa primeira parte da nossa aula, porque senão ela vai ficar muito longa. Logo em seguida eu vou colocar no próximo vídeo, na próxima aula, a teoria de Oparin, que é a pré-biótica ou por evolução química. Eu já vejo vocês daqui a pouquinho na próxima aula. Um beijo, tchau, fui!